Você é um homossexual? Então não passe esse vídeo não. Jesus tem uma palavra poderosa para libertar, transformar a tua vida. Você tem o desejo de servir a Deus, mas não tem força? Você é um homossexual, praticante da homossexualidade, mas não consegue mais sair desse estilo de vida? Se sente preso e quer ter uma mudança de vida? Você quer vir para Jesus? Quer servir a Deus numa igreja? Quer servir a Deus no evangelho, na palavra? Então não passe esse vídeo não. Você que é homossexual, Deus tem uma palavra poderosa para você logo depois da vinheta. Para quem não me conhece, eu sou o pastor evangelista Paulo Rogério, da cidade de Vigia, no estado do Pará. Hoje vamos falar sobre homossexualismo, homossexualidade, homossexual. Então não passe esse vídeo não. A nossa pregação evangélica traz a visão bíblica sobre sexualidade e a prática homossexual. O nosso tema, santidade em um mundo confuso. A verdade bíblica sobre sexualidade humana. Não é em vão que Deus colocou nesse vídeo não, meu amigo. Deus tem um plano grande na tua vida. Deus tem uma palavra poderosa para você. Deus transforma, Deus liberta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O texto base é Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, em Cartas para hoje de J.B. Phillips. Então preste bem atenção. Olha só. Vamos ver uma introdução. Amados irmãos e amigos, vivemos em dias onde os padrões morais estão sendo redefinidos. A prática homossexual, antes vista com reserva pela sociedade, agora é amplamente aceitada e promovida. Como cristãos, precisamos entender o que a Bíblia realmente diz sobre este assunto, não com ódio ou preconceito, mas com amor e verdade. O primeiro ponto é o seguinte: projeto original de Deus para a sexualidade. O texto base é Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 e o capítulo 2, versículo 24. Diz assim: assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Está escrito na Bíblia Sagrado. O comentário nesse primeiro ponto é o seguinte: o comentário ético cristão que eu trago para você. Deus estabeleceu um padrão claro desde a criação. A sexualidade expressa no contexto do casamento heterossexual. Este não é um mero arranjo cultural, mas parte do desenho intencional do Criador para a complementariedade, procriação e expressão íntima do amor. União homem e mulher reflete a própria natureza relacional de Deus. Segundo ponto, a queda e a distorção da sexualidade humana. O texto é Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 27, que diz assim: por isso Deus os entregou, através dos desejos de seus corações, a impureza para desonrarem seus corpos entre si. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas, pois até suas mulheres trocaram as relações naturais por contrárias à natureza, e os homens da mesma forma, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejos um pelos outros, homens com homens, cometendo atos vergonhosos. O comentário nessa passagem da Bíblia, o comentário ético cristão que eu trago para você é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele descreve a prática homossexual como resultado da rebeldia humana contra Deus, não como mera orientação. É apresentada como parte de um processo de degradação moral que começa com a rejeição do conhecimento de Deus. Isso não significa que pessoas com atração homossexual sejam piores pecadores. Todos estamos igualmente distantes de Deus sem Cristo. Fala em Romanos capítulo 3, do versículo 23. Você quer ler essa passagem comigo? Então vamos ler essa passagem comigo da Bíblia, que está na Bíblia Sagrada. Se você tem a Bíblia aí, você pode pegar lá em Romanos capítulo 3. Eu falei mas é o capítulo 3, do versículo 23. Olha o que é que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que a gente precisa
de Jesus. Está aqui na Bíblia. A gente precisa de Jesus para voltar ao padrão normal, que é nós caímos em pecado. Mas a Bíblia claramente identifica a prática como contrária ao desenho divino. Terceiro ponto, olha só. Terceiro ponto, outras passagens relevantes do Novo Testamento. O texto que nós podemos ver aqui é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11, 1 Timóteo 1, versículo 8 ao 10. Diz assim: não se iludam, nem os sexualmente imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 11, adaptado à linguagem de Phillips. Então preste bem atenção, o comentário ético cristão que eu trago para você é o seguinte, olha só, vamos ver o que é que diz também, vamos ver antes de entrar no comentário ético cristão, vamos ver o que é que fala 1 Timóteo, se você tem a Bíblia aí, então pega a tua Bíblia, que é a Bíblia quem fala o que é a verdade. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, vamos ver o que é que diz o versículo 9, diz assim, versículo 9 e 10, mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, os quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro, não, mas não é isso aqui, eu tô lendo errado, desculpe, eu tô lendo errado, é 1 Timóteo, deixa eu voltar aqui, eu tô vendo a referência errada, é 1 Timóteo, sim, 1 Timóteo, capítulo 1, desculpe aí, viu? Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Estamos integrando essa passagem juntamente com 1 Coríntios, capítulo 6, que eu acabei de citar agora, versículo 9 ao 11. Vamos ver o que é que diz 1 Timóteo 1, versículo 8 ao 10, aqui sim. Diz assim, ó, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes, os pecadores, os ímpios, os profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, olha só, para os sodomitas, para os roubadores de homens, mentirosos, perjuros e para todo o que for contrário à sã doutrina. Então, a lei de Deus, ela é para esse tipo de prática, para pessoas que vivem nessas práticas contrárias à vontade de Deus. Aqui eu entro com um comentário ético cristão para você. O apóstolo Paulo, ele inclui explicitamente a prática homossexual em listas de comportamento que são incompatíveis com a vida no reino. Notemos o versículo 11. E alguns de vocês eram estas coisas. Está lá no versículo 11. Vamos ler lá no versículo 11 de 1 Coríntios. Vamos voltar lá, porque o apóstolo está dizendo o seguinte, olha, existia um homossexual e Deus libertou. É isso que ele quer dizer. Deus libertou, Deus liberta, Deus transforma. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, né? Capítulo 6, do versículo 11. Vamos ver o que é que diz lá? Deixa eu ver aqui. Olha só. Ele diz assim: e tais fortes alguns de vós, mas fortes lavados, mas fortes santificados, mas fortes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Que existiam homossexuais no tempo da igreja de Corinto, que foram transformados, regenerados, vieram para Jesus, viveram na palavra, vieram para a igreja, foram transformados. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Leia lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Pois é, o apóstolo Paulo, ele inclui explicitamente a prática homossexual em listas de comportamento que são incompatíveis com a vida no reino. Isso nós podemos notar no versículo 11 que eu acabei de ler. E alguns de vós eram essas coisas, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados. Aqui está a esperança do Evangelho. Qual é? A transformação é possível. Essa é a esperança. O Evangelho transforma, ele é o poder. A identidade cristã supera todas as identidades anteriores. Não deixa o teu coração te enganar. Vá pela fé.
Vamos ver, parte 4, desenvolvimento da moralidade pessoal no cristão. O texto é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, peço-lhes pela misericórdia de Deus que apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pois é, porque Deus não quer que o homem pegue o seu corpo e ofereça a ele uma relação que não agrada a Deus. Ele quer que ofereça o corpo da pessoa como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a tua adoração, é o teu culto, é a tua vida devotada para Deus. Pois é, e quando você se relaciona, você deve se relacionar com a tua parceira, com a tua esposa, porque esse é o padrão de Deus. Deus tem algo grande, desculpe, com você, e Ele quer transformar a tua vida. Isso está lá na Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O comentário ético cristão que eu trago para você é o seguinte: a ética cristã não é simplesmente uma lista de proibições, mas uma transformação integral. Enquanto o mundo diz, siga seus desejos, Deus nos chama a submeter todos os nossos desejos a Ele. Isso inclui, mas não se limita à sexualidade. O processo de santificação envolve a renovação da mente para discernirmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Quinto ponto, a tensão entre amor e verdade. O texto é Efésios capítulo 4, versículo 15, o Evangelho de João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Diz assim mesmo Efésios capítulo 4, verso 15: pelo contrário, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O comentário ético cristão que eu trago para você é o seguinte: Jesus demonstrou o perfeito equilíbrio entre graça e vontade. A mulher pega em adultério, ele disse: eu também não te condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Não é porque Deus te ama que Ele vai te aplaudir nos teus pecados. Ele quer que você abandone Ele. Ele está pronto para te ajudar a fazer isso, porque Ele te converte. Ele pode te regenerar e te transformar, fazer você uma nova criatura. Evangelho de João capítulo 8, verso 11. Devemos rejeitar tanto o julgamento farisaico quanto a aceitação, a crítica de comportamentos que Deus chama de pecado. Nossa postura deve ser: Deus te ama como você é, mas Ele te ama, olha só, demasiado para deixar você como está. Então Ele não vai te aceitar que você se acostume com o pecado no reino de Deus. Ele quer que você seja transformado. Vamos ver o ponto 6. O caminho da transformação e esperança. O texto é 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 e Filipenses capítulo 4, verso 13. Vamos ver, antes de eu sair daqui, eu quero voltar aqui no Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8 do Evangelho de João. Vamos ver o que é que diz aqui. Evangelho, você tem a Bíblia aí, você pode pegar a Bíblia. Evangelho de João 8. Olha só o que é que diz. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã, cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus sentado ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem o que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistiram, perguntaram-lhe, ergueu-se e disse-lhe: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isto, foram saindo um por um, a começar pelo mais velho até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ele disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Olha só, nem eu te condeno. Mas olha o que ele termina dizendo: vai-te e não peques mais. Por quê? Porque quem se encontra com Jesus de fato, estando em pecado, mas se encontra com ele, tem uma vida transformada. Ele não ia dizer para ela: vai porque tu nunca mais vai pecar.
Ele está dizendo isto: vai e não peca mais, porque ele está dando uma ordem para ela debaixo da experiência que ela teve com ele. Nunca mais ela foi a mesma dali. Então, quando a gente se encontra com Jesus, de verdade, a gente tem a vida transformada e podemos rejeitar o pecado, porque agora vivemos pelo Espírito de Deus, não pelo espírito do mundo. Que Deus venha fazer uma grande obra na tua vida, viu? E eu tenho certeza que Ele quer fazer. Olha só, o comentário ético cristão que eu trago para você é o seguinte: Jesus demonstrou perfeito equilíbrio entre a graça e a verdade. A mulher pega em adultério, ele disse: eu também não te condeno, agora vai e abandone a sua vida de pecado. O sexto ponto a qual eu vinha falando, qual eu voltei aqui, eu retrocedi, é o seguinte: o caminho da transformação e a esperança. O texto é 1 Coríntios 10, verso 13 e Filipenses 4, verso 13. Nenhuma tentação os atingiu que não seja comum aos homens, e Deus é fiel. Olha só, e Deus é fiel. Ele não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportá-la. 1 Coríntios 10, versículo 13. Vamos ver o que aqui diz. Filipenses, olha só, Filipenses 4, verso 13. Se você está com a Bíblia aí, vamos ver o que é que fala Filipenses 4, versículo 13. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode ser transformado, meu amigo. Você pode ter uma vida transformada, com certeza. Nenhuma tentação os atingiu que não seja comum aos homens. Então preste bem atenção. O comentário ético cristão que eu trago para você é o seguinte: para aqueles que lutam com atração pelo mesmo sexo, a Bíblia oferece a esperança real. Deus promete graça para viver de maneira que o agrade, mesmo quando é difícil, porque Ele oferece um poder. O que você precisa nessas horas é de poder, e esse poder só é possível através do Evangelho e do Espírito Santo em Cristo Jesus. Você nunca vai conseguir resistir à tentação da tua carne enquanto você não tiver uma vida transformada, pautada no Evangelho e guiada pelo Espírito. A comunidade cristã deve ser um lugar onde todos, incluindo aqueles com lutas sexuais, possam encontrar apoio. Então preste atenção. O amor, o verdadeiro amor genuíno, busca a santidade e a experiência com Deus. A conclusão e apelo que eu trago para você é o seguinte: amigos, meus amigos que estão me vendo, estão assistindo este vídeo, pararam para dar atenção. A mensagem bíblica é clara, mas frequentemente difícil. Deus nos chama a uma sexualidade expressa dentro dos limites que Ele estabeleceu. Esta não é uma mensagem popular hoje, mas é a verdade revelada por nosso Criador, apesar de que poucos pregam. Se você tem praticado a homossexualidade, Deus os ama profundamente. Cristo morreu por você, mas Ele o chama ao arrependimento, a uma nova vida nele. Esta mudança pode ser desafiadora, mas com Cristo tudo é possível. Se você é cristão lutando com esta área, não desista. Busque comunidade, busque aconselhamento piedoso, busque a Deus, busque orar, busque ler a Bíblia, busque consagrar a tua vida. A graça de Deus é o suficiente. Busque a orientação de um pastor sério, de uma líder séria, de uma amiga, uma parceira na fé que vai te ajudar. Peça ajuda para Deus, confie no Espírito Santo. Para todos nós, lembremos-nos que nossa identidade fundamental não está em nossa sexualidade, mas em Cristo. Fui crucificado com Cristo, diz a Bíblia. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, fala o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos fazer uma oração? Você quer realmente ter uma vida transformada? Então vamos orar. Pai, ajuda-nos a amar como tu amas e a permanecer fiéis à tua vontade. Dá graça aos que lutam, esperança aos que caíram, e a todos nós um coração que te busque acima de tudo, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, então diga: Deus, escreve meu nome no livro da vida, perdoa meus pecados, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, liberta e transforma a minha vida, em nome de Jesus. Se você orou assim, que Deus mantenha você na paz do Senhor. Você, a partir daqui, é uma nova criatura. Busque uma igreja, conte a tua decisão para o pastor e ele vai tomar as medidas possíveis para te ajudar. Em nome de Jesus, confie em Deus, ore, busque de joelhos, lendo a Bíblia e orando, que você vai vencer
em nome de Jesus, porque aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que Deus fez tudo novo. Que Deus abençoe tua vida. Fica com Deus em nome de Jesus.